Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer toda a equipe da pastora Nani, todo mundo que veio. Amém? Eu sei que depois de tanto tempo que a gente ficou nesse vem, não vem, vai, não vai, eu creio que esse ano de 2022 vai ser o ano da volta dos presenciais. Amém? Porque tem uma coisa que a pastora falou aqui muito legal, que ela disse: se fosse assim, Jesus teria morrido lá no céu e mandado um link para a gente assistir. Uma coisa não substitui a outra. Eu sou extremamente abençoada pelas coisas na internet, mas assim, a presença é a presença. A gente precisa desfrutar da presença. E é da presença de Deus? Sim, você pode usufruir da presença de Deus em qualquer lugar que você estiver. Porque se o Espírito Santo habita em você, Ele vai com você aonde você for. Repete comigo: se o Espírito Santo habita em mim, Ele mora em mim, onde eu for, Ele vai junto. Amém? Só que aquela coisa, quando estamos juntos, há um poder diferente quando estamos reunidos no nome dEle. Quando tem dois ou mais reunidos. E o reunidos quer dizer o quê? Unidos novamente. Porque a gente se afasta, se reúne. Por exemplo, a Jana, que trabalha comigo. Ela mora em Belo Horizonte, eu moro em Santa Catarina. Mas a gente se reúne quase todo final de semana. Ficou um tempo que eu viajei, a pandemia lascou com a nossa agenda, né, Jana? Muitas vezes, mas o quê? Estamos reunidas. E quando você reúne, tem algo que eu posso falar com ela no telefone meia hora por dia, 1 hora, mas tem coisas que só vão sair quando a gente se encontra pessoalmente. E assim com Deus. Por que a gente está falando isso? Porque você sair da sua casa e vir até aqui exigiu um esforço, não exigiu? Talvez você deixou filho em casa, sozinho. Talvez deixou a sexta-feira que o marido gostaria de ficar com você e você veio para cá. Talvez você tinha um super compromisso com o Netflix para assistir um episódio da sua série favorita. Mas você de alguma maneira abriu mão de alguma coisa para estar aqui. Amém ou não amém? E eu creio que tudo que a gente faz, mesmo sem às vezes se dar conta do que estamos fazendo, abrindo mão para receber algo do Senhor, Ele muito mais se agrada em nos dar do que a gente dá para Ele, amém? Então, eu creio nesse ajuntamento e eu amei o tema da conferência falando assim: nascidas para fazer história. Engraçado que quando eu entrei ali e eu vi esse cartaz do Nascidas para Fazer História, Deus falou que cada mulher aqui tem uma história para fazer. Porque se Deus nos levanta, se Deus nos toca, se Deus nos molda, é para a gente fazer a diferença na vida de alguém. Nem que seja na nossa própria, porque você é uma vida. E você é uma vida importante. Amém? Porque você não pode transbordar daquilo que você não está cheia. Certo? Você não pode transbordar daquilo que você não está cheia. Esse copo que ela serviu para mim aqui, por que não está transbordando? Porque ela não encheu até a boca. E ela pode ter enchido até a boca e mesmo assim não ter transbordado. Porque você pode estar extremamente cheia e não transbordar na vida de ninguém. Só que quando você é uma pessoa cheia, qualquer um que esbarra sai molhado. Quando você é uma pessoa cheia da presença de Deus, qualquer coisa que você faz não precisa citar versículo. É a sua alegria, é a sua presença, é o seu amor nos olhos. Às vezes é uma palavra que você fala que não tem nada a ver com o contexto e a pessoa fala: nossa, você é diferente. Engraçado que nem a pastora falou para mim, né? De mim. É engraçado quando as pessoas falam da gente, na nossa presença. Né? Parece que está falando de mim sem eu estar ouvindo, né? Tipo, a Alexandre é uma mulher muito humilde. Nem tanto. Eu sempre penso isso, nem sou tão humilde assim, mas é engraçado, pastora, porque todo lugar que eu fui, desde que eu voltei a ministrar, as pastoras sempre falam a mesma coisa de mim. Ah, porque ela mantém um coração humilde. Mas, hello, isso é o mínimo. Porque tudo que eu tenho não é meu, foi Ele que deu. Então, o dia que eu esquecer que o mérito é dele, eu já me perdi. Porque Deus tem uma coisa que Ele não divide, é a glória dele com ninguém. Então sempre fui uma mulher extrovertida, sim. Sempre soube falar, sim. Eu era professora, fui professora há muito tempo. Hoje estou dando aula de novo, estou dando aula online. Sempre fui professora. Eu tenho dom, eu sou eloquente, eu sei falar, eu tenho boa memória. Tenho QI alto. Sempre fui boa aluna. Isso aí é mérito dos meus genes.
Na minha genética? Agora, quando você começa a transbordar de algo que não é seu, você tem que saber o seu lugar de vaso. Porque a gente canta que é vaso, mas quando Deus transborda em você, você começa a falar, nossa. Por exemplo, se eu vou dar um gole nessa água, tá? Eu vou falar, nossa, que copo gostoso. Não, eu vou falar da água, porque é a água que eu estou saboreando. O copo é lindo? Claro, o copo tem seu mérito. Sim, melhor ainda se fosse numa taça de cristal. Né? Eu gosto, às vezes, de tomar água na taça, mas eu tomo no bico também, dependendo da sede. É ou não é? Várias vezes já aconteceu isso, de eu estar numa conferência, tudo arrumado, lindo, lá em Curitiba. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, quer dizer, nós estamos em Pinhais, então é ali em Curitiba. Não é lá, é ali. Ali em Curitiba, fui no primeiro semestre, fui numa conferência de mulheres. Na Advec, estava tudo lindo. Tudo maravilhoso. Fizeram um cenário, não sei o quê. E era para eu ficar dentro do gazebo. Para ficar bonito na filmagem. Só que eu andei em todo o palco, menos dentro do gazebo. E aí eles trouxeram uma taça, era uma taça rosa, assim. Essas taças que tem, sabe esse rosa meio rosé, transparente, assim? Uma taça bonita. Botaram a água para mim e eu tomei a água o culto inteiro no bico da garrafa. E eu lembro que teve uma risada assim no meio, que serviram, aí eu peguei direto na garrafa, tomei no bico. E tomei no bico várias vezes. Eu não me dei conta que elas estavam rindo de eu não estar tomando na taça. Mas é porque realmente eu não estava preocupada com aquilo ali, eu estava pensando em outra coisa. O meu automático é tomar no bico. Pode ter soado, acredito eu que a primeira vez deve ter soado, nossa, ela desdenhou a taça, né? Mas depois que elas viram eu tomar o tempo inteiro naquilo ali, eles viram que aquilo ali sou eu, não é que eu estava me fazendo, tentando fazer alguma coisa. Ou eu poderia começar tomando na taça e depois tomar no bico, tipo, eu quero manter a aparência no começo, né? Tipo aquela que usa salto no começo e depois fica pregando de pé no chão, que eu vou fazer isso só um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Porque eu rompi, só um parêntese, rompi não, como é que fala? Eu distendi o músculo da coxa. E aí hoje eu passei muito tempo sentada no carro vindo para cá. Porque a gente pegou um transitinho de Balneário Camboriú para cá e aí o ciático começou a fisgar. Alguém sabe o que é ciático? Sabe que eu tenho uma brincadeira que eu falo, que ciático é aquela coisa que com 20 anos você não faz a menor ideia do que isso significa. Com uns 30 anos você começa a ouvir falar. Ah, é ciático, é ciático. Depois dos 40, minha filha, ele passa a fazer parte do teu vocabulário. Vira e mexe, o tal do ciático, ele entra na conversa, entendeu? Enfim, mas voltando ao Nascidas para Fazer História. A gente pode até tentar aparentar por um tempo, mas quem a gente é acaba transparecendo. E eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Não tem liberdade maior do que você ser você mesma. A liberdade de ser você, ninguém compra para você. Ela já foi paga lá há muito tempo atrás na cruz. Jesus comprou, ele falou assim, ó, aquele que o Filho libertar, você é verdadeiramente livre. Quem é o Filho, senão Ele? Temos um relacionamento com o Pai, Filho e Espírito Santo. Somos um ser de corpo, alma e espírito. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É sempre uma esfera de relacionamento de 3 fases, de 3 partes. E com isso, eu escrevi um livro. Esse livro, aliás, é o segundo final de semana que eu trouxe ele para vender. Eu só trouxe 50 para cá. No final, eu vou estar lá no final, autografando e escrevendo uma mensagem. Até ruim, porque a Jana, que trabalha comigo semana passada, ela falou, você demora muito tempo para escrever. Eu disse, eu não consigo só escrever meu nome e escrever tudo igual. Tem que ter uma mensagem. Eu sou profeta. Então, eu olho para a pessoa e falo, deixa eu falar alguma coisa para você. Aí eu escrevo. Então, não tem nada igual. Nenhuma pessoa que eu escrevi até agora eu falei a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu acredito que Deus fala com alguém diferente daqui, outra pessoa, alguém aqui, Deus fala aqui. Para mim o culto pode ter sido bom, para você foi mais ou menos. É ou não é? Tem gente que você às vezes vai no culto e você fala, nossa, o culto foi uma bênção. A pessoa fala, foi mais ou menos, né? Demorou. E cada um vai julgar segundo a sua própria ótica.
E eu escrevi esse livro e eu fiz uma série de 4 episódios no YouTube. E fala, ela está se achando. Agora você pensa quantas vezes eu ouvi, é porque a Alexandra se acha. Porque a Alexandra está se achando, porque ela está se achando, porque ela está se achando. E parece que o ela está se achando é uma coisa pejorativa. Porque se achar é uma coisa pejorativa. Mas nós todos estamos descobrindo quem somos. Então, na verdade, esse título é um sentido duplo. Porque, na verdade, não é o ela está se achando de autoestima ou de super autoconfiança, muito menos de soberba. Mas é um achar dentro de si o que você tem procurado do lado de fora e não tem encontrado. Porque principalmente nós mulheres, e eu me incluo nisso, muito tempo da nossa vida a gente procurou numa carreira, num estudo, na profissão, ou é no corpo ideal, ou é na roupa bonita, ou é num marido, ou é a glória que a gente recebe através dos filhos. Quando eu tiver, quando eu ser, quando eu me formar, quando eu conseguir, quando eu casar, quando eu... E aí vai a vida inteira passando e você não achou o que te dava satisfação. A Bíblia fala assim em Eclesiastes. Deixa eu voltar para o salto, que eu me sinto mais pregadora. Vamos lá, Alexandra. Afinal de contas, eles estão filmando. E eu estou com o pé feito, não é por isso. Mas aí o quê? Achar dentro de si. Quantas vezes você buscou do lado de fora? Se tivesse sido... Porque, na verdade, o culto não é a nosso respeito. O culto é a respeito dele. O problema é que a gente foi ensinado inconscientemente que você vem para receber. Mas, na verdade, você vem para dar. Nem que seja o seu tempo. Porque tempo é uma oferta. Você está sentada me ouvindo, não é a mim que você está ouvindo. Você está ouvindo Deus através de mim, com o meu sotaque, com as minhas piadas. Tudo bem, filtra tudo, joga fora o que não serve e retém o que é bom. Porque Deus precisa de pessoas. Senão a gente não tinha ninguém aqui falando de Deus, era um anjo que vinha pregar. Ou era um link. Mas Deus usa pessoas, porque Deus escolheu vir através de um homem, filho de uma menina, que deu o nome de Jesus. E aquilo ali foi só o começo. Depois foram dos 12 anos aos 30 anos, não tem nenhum relato do que Jesus fez. Dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não fala do que Jesus estava fazendo. Os 12 anos foi a última vez que ele apareceu, pela Bíblia, quando ele estava dentro do templo. Ou seja, o que é o templo? A igreja. Você sabia que Jesus ia na igreja? Jesus ia na igreja, porque tem uma coisa diferente quando ele manifesta, quando estamos em conjunto. É diferente você botar um louvor na sua casa e ouvir no banho, ou quando você vem aqui na igreja e ouve com um monte de vozes. É diferente ou não é? Porque a tua fé junto com a fé dela, junto com a fé dela, junto com o louvor dela. E você, aqui tem uma outra coisa, Jesus ia na igreja. Então com 12 anos Jesus já estava na igreja. Ele foi no templo. E ele estava lá lendo as escrituras e já estava ensinando e ouvindo. Ou seja, Jesus estava aprendendo. Dos 12 aos 30, não se sabe o que aconteceu na vida de Jesus. E eu quero te propor, que é uma ilustração que eu tenho usado bastante, tem a ver tudo com a mensagem do livro. Por que esse livro? Porque essa mensagem tem queimado dentro de mim. E a gente transborda daquilo que a gente está cheio. Então eu tive que começar a transbordar porque eu já não estava mais conseguindo reter. Não é que eu tinha que inventar um livro porque eu precisava vender um livro, porque eu quero colocar lá na minha bio do Insta, autora de livros. Porque a Alexandra está bombando, que nem dizem. Porque você está bombando, né? Eu falo, bombando segundo quem? Porque bombar tem vários jeitos de você estar bombando. Eu, quando era novinha na escola, bombar era reprovar de ano. Eu bombei na escola, bombei em ciências. Alguém lembra dessa expressão? Só quem é menos de 1979 lembra. É só em Santa Catarina, pior que é lá no Rio Grande do Sul ainda. É isso, é para baixo daqui. O bombar na minha época era isso, era você reprovar de ano em alguma matéria. E bombar tem que ter muito cuidado, porque quem está bombando, muitas vezes uma hora está bombando, outra hora sumiu. E Jesus, quando ele foi para ser morto na cruz do Calvário,
Naquele final de semana, naquela semana da sexta-feira, ele entrou em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, ia ser a Páscoa, enfim. Não era a festa dos tabernáculos, era a Páscoa. O tabernáculos é agora, Agora está tendo tabernáculos. Deleta o que eu falei. Era a festa da Páscoa. E os judeus sempre comemoram as festas durante uma semana. E quando ele chega em Jerusalém, o povo começa a cantar: Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Eles cantam, ele vem montado no jumento, eles jogam as folhas que tem, até a gente tem aquele negócio, a quinta de Ramos, sei lá como é que é. Aquele dia de Ramos. Tem o dia de Ramos, não tem? Como é que é? Domingo de Ramos é um antes ou é depois? Não é no dia da Páscoa, né? É antes. É antes, né? Viu? Então, é uma semana. Um domingo antes é Ramos, um domingo depois é a Páscoa. Então, ele chega lá no domingo de Ramos. Por que é domingo de Ramos? Porque quando Jesus entrou, eles jogavam os ramos por onde ele passava com o jumentinho que pegou emprestado. Foi de carro conversível emprestado do irmão. E eles cantavam Hosana. Só que uma semana depois, na sexta-feira, eles estavam cantando Barrabás. Solta Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão que estava preso junto com Jesus. Não era um daqueles que foi crucificado na cruz. Mas toda Páscoa eles soltavam, eles davam para os judeus. Os romanos deixavam um dos judeus que estavam presos ser liberto. Vocês entenderam? Tinha preso, estava todo mundo preso na cadeia. Então, tipo assim, a gente vai dar um preso para vocês liberarem. Quem que vocês escolhem? E era na base da votação. Aí Pilatos pega Jesus e Barrabás. Barrabás, que era ladrão, estuprador, matador, assassino, da pior escória. Sabe o que o povo falou? Solta Jesus ou solta Barrabás? O povo gritou: Barrabás, solta Barrabás e crucifica ele. O mesmo povo que um dia te aplaude, outro dia te odeia. Jesus não se baseou na multidão. Bem pelo contrário, palavras que ele pregava eram tão duras que as pessoas levantavam e iam embora. As pessoas levantavam e iam embora. E aí Jesus falava para quem ficou: vocês também não vão embora? Jesus não ficava, eu sempre falo isso, Jesus não ia falar: ai, peraí, volta aí que eu vou editar o texto para você não denunciar meu perfil. Ah, não foi isso que eu quis dizer, amadas, voltem. Não, Jesus olhou para quem ficou e falou: vocês não vão embora? Aí Pedro fala aquela frase que a gente canta: para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida? A gente canta tantas coisas que às vezes a gente não entende, mas eu estou aqui nessa noite para falar com você. Se você nasceu assim como eu, para fazer história, você precisa entender o que Jesus está fazendo na sua vida. Porque a primeira história que ele quer fazer é dentro de você. Por isso que ela está se achando. É achar dentro o que está perdido. Porque quando você nasce, tem alguma mulher grávida aqui? Alguma grávida de menina? Tá aparecendo a barriga? Tá biquinho ou tá pequenininha? Tá, vem aqui que eu vou te usar de exemplo. É aquela coisa, né? Todo mundo fala: porque todo mundo se acha quando Deus está usando. Não, às vezes, se eu falar assim: não sou tua amiga, eu só quero te usar, você fala: isso não é uma coisa boa, né? Mas todo mundo fica: Tô me achando porque eu tô grávida. Tu tá se achando que tu tá grávida? Não, tu achou, né? Tu achou uma sementinha aqui. Ó, tem que ficar de lado, porque ninguém tá vendo essa barriga de frente aqui. Olha ali. Você já sabe qual é o nome dela? Rebeca. E o teu nome? Jezebel. Então a Jezebel tem uma Rebeca dentro dela. Ok? A Rebeca sempre teve dentro dela, na verdade, um dos óvulos. Agora ele foi fecundado. Há quantos meses atrás? 5 meses atrás ele foi fecundado. Só que o que acontece? A Rebeca, mesmo ainda dentro do ventre da Jezebel, ela já tem todos os óvulos dentro dela. Porque quando você nasceu, mulher, todos os óvulos que estão em você já estavam. A semente já está dentro de você. É claro que também pequenininha. Quando ela nascer, ela já vai nascer com todos os folículos de óvulos dentro dela. Aí a partir dos 11, 12, 13 anos, que desce a primeira menstruação, é quando o quê? O primeiro óvulo amadurece.
Eles estavam lá durante 13 anos. E de repente, mudou uma fase da nossa vida. Você se lembra quando você ficou mocinha? Você se lembra? Interage comigo, vai. Pergunta para a mulher que está do seu lado. Você lembra quando você ficou mocinha? Aí agora pergunta para ela. Você ficou com nojinho? Ficou com nojinho? Eu fiquei com nojinho. Mas pensa, estava lá esse tempo todo, só não tinha brotado. A Rebeca, mesmo sendo pequena aqui dentro, ela já está sendo formada todas as sementes que um dia podem gerar vida. E quando a Jezebel nasceu, ela já tinha um dos óvulos que virou Rebeca. Precisou do... Não, eu sei. Essa parte eu sei. Como é que é o nome do teu marido? Luan. Precisou do Luan. Porque não ia dar para fazer o negócio sozinha. Porque sozinha. Agora, Maria não precisou de homem nenhum. Pensa. Aí algumas pensam, nossa, que beleza. Se livrou. Né? Tipo, Jesus abriu o caminho antes. José não teve que penar tanto tempo. Mas tirando a brincadeira, ainda bem que nós estamos só mulher e o fotógrafo é um holograma, não é ele. O que pensa? Ela precisou do Luan. Então 2 que viram 1, fazem 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui representado. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 fases da mesma coisa. Porque é um ser humano em diferentes fases, com diferentes cargos, com diferentes funções. Mas tudo já estava dentro de você. Deus abençoe, amada. Amém, obrigada. Antes que o teu ciático comece a puxar. Mas já está dentro de você. Você nasce. Agora vamos trazer para a realidade do que eu quero falar. E nós vamos entrar na palavra. Você nasce com todas as propriedades dentro de você. Você nasce integral. Você nasce com a sua confiança, você nasce com a sua esperança, com todas as características. Você nasce com as suas características físicas e também com o espírito que Deus colocou dentro de você. Porque quem soprou vida naquele óvulo, com aquele espermatozoide quando foi fecundado, foi Deus, porque Deus que dá o sopro de vida. E ali foi formado toda a cor dos seus olhos, seu cabelo, taranana, no corpo. Mas no espírito, o Salmo 139 fala que Ele nos conhecia mesmo antes de qualquer osso ser formado. Ele nos conhecia antes mesmo de você entrar na barriga da sua mãe, porque o seu espírito é. Deus, o eu sou, quer dizer, o que quer dizer o eu sou? Que Ele é eterno. A eternidade, então, não é que nós somos um corpo, que temos uma alma e possuímos um espírito. Não, você é um espírito. Antes de você nascer, você já era isso, que Deus soprou na barriga da sua mãe. Você tem uma alma que habita num corpo. Não o contrário. O corpo é o menor. O corpo é o menor. O espírito é o maior, mas a alma é o problema. A alma, eu digo, a alma é uma desgraça. Que essa alma aquieta minha alma, porque a alma quer, a alma murmura, a alma pede, a alma fica triste, a alma se compara, a alma quer, tá de TPM. Tudo é TPM. Para mim, se eu tô mal, eu digo, deve ser TPM. Só que a minha TPM não é na alma, a minha TPM é do corpo. Mas ela me afeta tanto porque tudo está ligado, que aí eu fico. Quem quando tá de TPM tem vontade de comer chocolate? Quem mesmo sem TPM tem vontade de comer chocolate? Mas o que? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que acontece? Nós somos muito bons de conseguir se relacionar com Deus, Pai. Então a gente vai orar, a gente fala com Deus, a gente consegue imaginar Deus, a gente vê Deus soberano, Deus eterno, Deus glorioso. Jesus, a gente também consegue se relacionar com Ele, porque Jesus é o mais fácil ainda, porque Jesus foi humano, veio em carne,
Ele ficou dos 12 aos 30 anos desaparecido porque ele estava sendo tratado. E o holograma que eu queria usar com vocês era da lagarta e da borboleta. Porque a lagarta e a borboleta são o mesmo animal. A lagarta e a borboleta não são seres diferentes, elas só estão em fases diferentes. E sabe o que é que conecta uma fase na outra? Um tempo de casulo. Eu proponho que Jesus dos 12 aos 13 anos, dos 12 aos 30 anos, estava no casulo, sendo formado. A Bíblia fala que o menino Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Sabe o que acontece enquanto você está sendo tratada no seu casulo? Você está crescendo espiritualmente e emocionalmente. A sua alma está sendo tratada. Não é à toa que uma das músicas mais cantadas, um dos streams mais baixados no YouTube é Aquieta Minha Alma, que é um salmo de Davi. E Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele sabia da alma mais do que ninguém. Porque se você é uma mulher que lê a Bíblia, você sabe que nos salmos fala: minha alma, porque se abate, me espera em Deus, a minha alma está abatida, se corrói dentro de mim, porque a minha alma está desfalecendo, porque eu estou cansado. Tudo isso é alma. E a gente consegue se relacionar com Deus, a gente se relaciona com Jesus, mas o Espírito Santo, irmãs, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que o Pai designou para nos ensinar todas as coisas. Repete comigo: todas as coisas. Não tem um lugar que eu vou pregar que eu não falo do Espírito Santo, porque para mim o Espírito Santo é o mais importante. Por quê? Porque é Ele que habita dentro de você. É com Ele que eu tenho que ter um relacionamento. É Ele que vai me ensinar a ser uma boa esposa. É Ele que vai me ensinar a ler a Bíblia. Ele vai me ensinar a orar. Ele vai me ensinar a ser uma boa pregadora. É o Espírito Santo que vai me falar o que é o que eu tenho que pregar para vocês. O Espírito Santo, ele ensina todas as coisas. E quem entende que todas as coisas são todas, não são algumas. Só que você só vai aproveitar do que você conhece. Você só desfruta de quem você conhece. E nós muitas vezes deixamos de lado o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala 2 vezes: não entristeça o Espírito Santo e não extinga o Espírito Santo. Ou seja, tem 2 coisas que a gente faz. Ou a gente entristece pecando, ou a gente extingue quando a gente não ouve. Aí as pessoas perguntam para mim: como é que você ouve Deus? E eu falo: como é que você não ouve? Porque Ele fala o tempo todo. Mas se você é daquela e você tem um extintor de incêndio, vive apagando o Espírito Santo, realmente fica muito difícil ouvir. Porque o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que te convence dos teus erros. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que te mostra o que não está alinhado. O Espírito Santo é aquele que vai falar com você quando você vai dormir à noite e fala: não foi legal o que você fez hoje. Aí você fala: cala a boca, Satanás, estou tentando dormir. Porque o Espírito Santo está me incomodando. Não, o Espírito Santo não incomoda ninguém. Troca o seu vocabulário. Porque com a nossa boca a gente atrai Ele, mas com a nossa boca a gente afasta também. E aí parece: não, porque Deus está me incomodando. Desde quando Deus incomoda alguém? Tudo que a gente quer é a presença. Aí quando Ele fala, você fala: não quero ouvir. Aí acha que alguma coisa: o que eu tenho que fazer, pastora, para Deus falar comigo? O que eu tenho que fazer para o meu marido se converter? O que eu tenho que fazer para o meu filho me obedecer? Eu não tenho que fazer nada, você tem que ser. Porque quando você você transborda. Você tem que se achar. Aonde? Dentro. Você nasceu inteira, você nasceu integral, com todas as suas propriedades. O que é um leite integral? O que é um açúcar integral? O que é um pão integral? Não é fitness. Não, é o que foi menos diluído. O que foi menos processado. O que perdeu menos nutrientes. Você nasceu inteira, integral, com todas as suas propriedades dentro de você. Só que aí o que acontece com um leite integral? Ele passa, qual é a outra fase? É a do semidesnatado. O que é um leite semidesnatado? É aquele que sofreu um processo onde ele foi retirado as gorduras e um monte de nutrientes bons. Um leite desnatado é aquele que foi mais processado ainda. Porque ele é light só porque ele não tem gordura, mas ele também não tem nutriente. E o que acontece é que com a nossa vida a gente é integral.
A gente nasce integral. A gente tem toda a nossa espírito formado. Só que aí por causa das decepções, a gente se dilui. Vai um pedaço da gente junto. Por causa da traição, teve a traição de alguém, você vai e se dilui junto. Aí você desanima com alguma coisa, e é mais um pedaço seu. E aí quando você vê, você é uma água suja que um dia foi leite. Porque você já não tem mais a alegria. Eu não sei o que se perdeu dentro de você. Se perdeu a alegria, se perdeu o primeiro amor, se perdeu dentro de você a sua fé, a esperança, a autoconfiança, a sua autoimagem. O que é que aconteceu com você que está alguma coisa faltando? Porque na verdade não é o que você vai fazer que vai trazer de volta. É você parar tudo que você está fazendo e olhar para dentro de você e perguntar: Espírito Santo, onde estão os meus pedaços faltando? Onde eu vou achar aquilo? Eu vou te falar uma coisa, mulher. Muitos anos da minha vida eu procurei do lado de fora. Eu procurei no ministério, eu procurei num cargo na igreja, porque aí você acha que só porque é uma coisa espiritual é de Deus. Não adianta você ser uma coisa por fora e por dentro tá um caco. Por isso que tem muita gente que estava bem aparentemente e cai. Porque está bem no corpo, treina, come saudável, faz jejum não sei o que lá, intermitente. Né? Assim, às vezes quando a gente faz jejum, ninguém tem que ficar sabendo que você faz jejum, amada. Porque parece que tem coisa que às vezes a pessoa vai só esperando alguém oferecer. Ai, quer um docinho? Não, estou no propósito. Fala não, obrigada. Não. Você não precisa explicar. Porque isso aí você está querendo se afirmar. Eu conheço gente que pega e põe propósito na internet, no Instagram, para os outros não deixarem ele cair. Ó, eu fiz um propósito de não vou comer doce. Então, olha, não me deixa, tá? Mas o que eu tenho a ver com o teu propósito? E quando não tiver ninguém? E no escuro, no casulo, você faz o quê? No casulo não tem plateia, não tem holofote, não tem Instagram, não tem like. Não tem palminha. O casulo não tem. Por que Jesus não apareceu dos 12 aos 13 anos? Não sei, um dia eu vou perguntar. Porque não convém, o tempo de casulo é o tempo seu com Deus. Só sei de uma coisa, que o menino Jesus crescia em estatura e em sabedoria. E você tem crescido no quê? Ou você só tem se diluído com esse relacionamento meia boca que você tem tido? Porque cada homem que tira um pedaço de você, lá vai a sua diluição mais uma vez, por água abaixo. E tudo aquilo que Deus colocou em você, foi um pouco. Por isso que você precisa se guardar. Por isso que não é para sair transando com ninguém. Com todo mundo, aliás. Por isso que você precisa preservar o seu corpo, porque você não é pinico. Até eu fiquei roxa de falar isso. Mas é verdade, para pensar. Quem não se valoriza? Você está dando algo que depois não tem volta. Porque foi algo seu. Aquele que deita com a prostituta se torna um com ela. Cada vez que você se deita com alguém, você se torna um com alguém. Quantos pedaços de você estão por aí? Eu demorei anos para achar. O que eu deixei se perder. Não é culpa de ninguém. Ah, porque não, foi você, amado. Não vamos transferir responsabilidade. Cada um vai dar conta de si. E não tem problema, Jesus nos dera conta todos os dias. As misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Porque eu e você precisamos dela. Pisou na bola ontem, não pisa amanhã. Igual Jesus falou para aquela mulher: vai e não peca mais. Não é para você ficar chorando o leite derramado e se sentindo culpada porque o Espírito Santo não te mostra. Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Não é para te acusar, é para te trazer de volta a essência. Quando ele te constrange de algo, ele fala: você não é assim. Vamos supor, se eu for aqui metida, se eu for rispida com alguém, mas não dá nem 2 minutos, o Espírito Santo, você fala assim: você não precisava ter falado desse jeito, porque você não é assim. A mulher integral que eu fiz você acabou de se diluir aí, ó, sendo grossa com alguém. E aí quem é que fica mal? Eu ou a pessoa? Eu! Porque a pessoa esquece às vezes da grosseria. Porque nesse mundo tem tanta gente grossa, mas eu sei que eu poderia ter feito melhor. Quantas vezes eu vou pregar em lugares e depois quando eu vou dormir eu refaço toda a cena da minha pregação e eu falo: nossa, esqueci de falar aquilo. Eu poderia ter falado aquilo outro. Por isso que às vezes eu gosto, pastora, um dia quando tu puder me convidar para pregar 2 dias. Aí tudo que eu esqueci hoje eu prego amanhã, entendeu?
Porque tem tanta coisa para transbordar dentro de mim que eu fico para o próximo, cenas do próximo capítulo. Mas eu tenho que entender também que o que eu falei foi aquilo que o Senhor tinha medida para cada um. E outra, para uma mulher pode ter sido ótimo, para outra não foi tão legal. Mas isso não depende de mim, quem faz o seu culto é você. Porque não adianta você estar aqui de corpo sentado e pensando o que você vai fazer quando chegar lá. Porque só o teu corpo está presente. E a sua alma foi roubada e o seu espírito está ainda recebendo, porque o espírito recebe, mas a alma está lá. Uma hora está aqui, outra hora está lá. A alma faz assim, é montanha russa de emoções. E o que acontece? Assim como temos que nos relacionar com Deus Pai e Deus Filho, é imprescindível que você se relacione com o Espírito Santo. Então eu escrevi um livro sobre relacionamento. Na verdade, esse livro é sobre relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus. Eu também trouxe a camiseta dela está se achando, porque é uma coisa profética, porque nós estamos em obras. Sabe, hoje eu vim na BR e sempre quando eu vejo uma placa, falo, desvio, estamos em obras. Desculpa o transtorno, estamos em obras. Eu falo, eu sou assim. Até teve um vídeo meu que viralizou que falou, eu queria andar com uma plaquinha, desculpa, estou em obras. Porque a gente está em constante evolução, não é porque eu me achei um dia que eu não perco no dia seguinte. Um dia eu tirei 10, no outro dia eu tirei 7. No outro dia eu tirei menos 1. Mas não tem problema, porque a misericórdia se renova a cada manhã. Nascidas para fazer história. Repete comigo, eu nasci para fazer história. E a primeira história que eu preciso fazer é na minha própria vida. Amada, você é o agente de transformação que Deus precisa para transformar você e sair transformando outros. Não tem problema, você está quase cheia, uma hora transborda, só não para. Tem gente que para, tipo, eu ainda não transbordei, não deve ser para mim, e desistiu. Deus não te trouxe até aqui para você parar. Deus não te trouxe até aqui, mas eu fiz aquilo outro, e daí? Deus te renova agora, porque Deus pode fazer hoje, em 10 minutos, o que demoraria 10 anos. Porque a Bíblia diz que, para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, um dia na presença, faz uma faxina de 1000 anos de tranqueira. Pastor, esse é teu. Então, assim, se amassou, era teu mesmo. Não, amada, eu quero te dar. Eu vou te dar agora. Posso? É teu esse. Amém? Que você continue transbordando e sendo essa mulher que vai ajudar muitas a se achar. Amém? Achar dentro delas o que elas perderam. Amém, pastora? Te amo, tá? Aí... E só um parênteses antes da gente ler a Bíblia. Eu quis escrever um livro que fosse prático para ler, porque eu sou uma pessoa super ativa. Eu tenho problema de pensamento acelerado. Se um livro não me pega nos primeiros capítulos, eu já nem continuo. Então eu falei, para a editora, precisa ser uma coisa de leitura dinâmica. Tem que pegar e querer ler. Tipo, meu Deus, vai no banheiro, leva o livro junto, vai para ler, terminar de ler. Não aquela coisa que demora 3 capítulos para desenvolver um pensamento. Eu não sou assim. Eu vou direto, minha Bíblia, sabe como é minha Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. Minha Bíblia, onde tem as palavras de Jesus, é tudo em vermelho, porque eu não tenho tempo, eu vou direto ao assunto. Eu vou direto ao assunto, o que Jesus falou? Está em vermelho, em negrito. Eu falei, eu quero um livro que tenha coisas em negrito, para a pessoa saber que tem alguma coisa importante ali. Vocês estão entendendo? E Deus, Ele faz assim com a gente, tem coisas que você precisa prestar atenção. O nosso dia tem 24 horas, mas tem um momento do teu dia que ele foi mais especial. É ou não é? Tipo, se eu perguntar para você como é que foi seu dia, você vai me contar 1 ou 2 coisas. Você não vai me contar desde a hora que você acordou, tomou banho, tirei o pijama, porque isso é irrelevante. Mas você vai falar de algo que te marcou hoje. E Deus precisa te marcar para você saber a sua história. Tem vezes que quem precisa ouvir o seu testemunho é você mesmo. E o testemunho, você contar a sua história, ele é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Toda vez que eu conto algo que Jesus fez em mim ou em alguém, ou eu conto uma coisa da Bíblia que Jesus fez, eu estou profetizando que se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. Se Ele me curou, Ele pode te curar. Se Ele me resgatou, Ele pode resgatar. Se Ele curou meu casamento, pode curar o teu. Por isso que nós precisamos contar, porque isso ativa esperança. Seja você uma ativadora de esperança nas pessoas. Não de desânimo. Isso não vai dar.
Mas você está insistindo nisso ainda? Porque gente, para botar areia no seu caminhãozinho está cheio. Invejosa, está assim. Para dizer, não vai dar em nada. Às vezes tem gente que está só esperando você cair. Meu avô, gaúcho, uma vez, ele contou uma piada que eu nunca mais esqueci. Que lá no Rio Grande do Sul tem 2 tipos de cobra. Tem a cascavel e a urutu. E a urutu, tipo assim, é a mais venenosa. Só que era competição. O que é a mais venenosa? A cascavel ou a urutu? Qual que mata mais rápido? A cascavel ou a urutu? E aí a piada era assim, a moral da história, tipo uma parábola. Tinha umas vacas ali, e as cobras estavam conversando, a cascavel e a urutu, e falaram assim, quando eu picar ela, eu fico só de longe esperando para ver ela cair. Porque não te dou 5 minutos que aquela vaca vai bambear e cair. Aí a urutu olha para ela e fala assim, quando eu pico, eu já saio correndo de baixo antes que ela caia em cima de mim. Qual é a moral da história? Quando você se acha esperto, tem sempre alguém achando mais esperto que você. Quando você conta uma história, tem sempre alguém para contar uma vantagem. Tipo assim, tu tá achando isso muito bom, né? Mas olha eu. Porque isso que dá quando a gente se compara. Porque não é para ser uma competição. E mulher, quando se compete, é assim. É igual cobra competindo. Quem é que pica mais rápido? Eu falo, né? A Eva foi conversar com a serpente. Primeira coisa que ela, quando viu a serpente, adivinha o que a serpente falou para ela? Oi, amiga. Cuidado com as amigas. Casa-amiga. Mas sabe o que? Não é pra gente não confiar em ninguém. Porque as pessoas nos decepcionam. E daí? Uma decepcionou, Deus levanta a outra para te ajudar. Alguém te traiu, Deus levanta outro para redimir. Não desista de pessoas. Porque se Deus não desiste de você, alguém não desistiu de você, por que você vai desistir? Mas guarda o coração e não seja bobinha. Amém? Temos que ser como a pomba, mas também temos que ser meio cobrinha às vezes, para sair correndo antes que caia em cima. Amém? Para de se comparar. Se puder botar lá o versículo de Mateus 22, eu tinha passado lá 22, não sei, é isso. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Olha só, muitas vezes, fariseus e saduceus são as pessoas que simbolizam algo que eles estavam fazendo Jesus tropeçar. Eles estavam sempre fazendo pergunta para Jesus, mas não para saber a resposta. Tem pessoas que te fazem pergunta para ver se você titubeia ou duvida do que Deus está fazendo em você. Aprenda a discernir quem está só querendo te provar e quem está fazendo pergunta de verdade. E como é que eu vou fazer isso? O Espírito Santo que te ensina todas as coisas, ele pode te ensinar. Tem um dos dons do Espírito Santo que fala assim, discernimento de espíritos. Se você tem sido muito enganada, peça dom de discernimento. Senhor, eu preciso de discernimento, me ensina a discernir. Amém? Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês. Para vocês quem? Nós. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. E Ele sim, vai ensinar todas as coisas para vocês. E Ele vai fazer vocês lembrar tudo o que eu tenho dito. Ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer a gente lembrar. Agora, como é que você acha que os apóstolos, os discípulos de Jesus, conseguiram escrever o Novo Testamento? Porque eles escreveram, tem escritas que foram 60 anos depois, 80 anos depois, 50 anos depois, 30 anos depois. Como é que eles lembravam tudo que Jesus fez? Porque o Espírito Santo estava com eles. E o Espírito Santo fez eles lembrar. Então são 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles contam as mesmas histórias. Porque eles estavam lá, eles eram testemunhas. Então Jesus fez calar os fariseus e saduceus e pôs à prova. Aí um perito na lei. Um deles, perito na lei. Às vezes quem vai te questionar, amado, é quem acha que é melhor que você. Ele era perito da lei, ele era um dos fariseus top da sinagoga. Às vezes a pessoa que vai fazer você questionar sua identidade é alguém que você considera inteligente. Mas a gente precisa aprender a discernir as coisas no Espírito. Aí ele pergunta para ele assim, pôs a prova com essa pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Ele queria saber da lei. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir toda a lei. Ele veio cumprir toda a justiça. Mas aí Jesus pega e acrescenta, ele fala assim:
Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Repete comigo, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você está vendo que são 3 níveis? Agora o nível mais importante, passa ali de novo, que eu quero pegar, volta a um versículo só, isso. De toda a sua alma, o seu entendimento e o seu coração são a mesma coisa. Jesus estava falando que a sua alma precisa amar a Deus, se submeter a Deus. Coração, alma, mente, é tudo a mesma coisa, em diferentes níveis. O coração não é o espírito. Por isso que a Bíblia fala que o coração é enganoso. O espírito sabe que você veio de Deus. O espírito sabe que Deus é Deus. O espírito sabe que Jesus é o Filho de Deus. O teu espírito veio dele, então o teu espírito sabe que Deus é Deus. Quem é que questiona? A alma. O teu corpo está aqui sentado presente, o teu espírito está comendo da palavra, mas a tua alma está falando, mas será? O que essa mulher tem para me ensinar? Porque a alma questiona, a alma põe à prova, a alma quer saber a pegadinha, aonde que vai ser para... Não, eu sabia que isso aí não ia dar em nada. A nossa alma é a tal da famosa autossabotagem. Sabe quem é que te sabota? A sua alma. Por isso que precisamos estar em equilíbrio. Por isso que precisa. E quem é que vai ensinar a tua alma? O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em nome dele. Então Jesus veio, mas ele deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é tão importante quanto a tua alma, é tão importante quanto o teu corpo. A gente sabe alimentar, é a Era Fitness, os Instagrams mais seguidos do mundo são de corpo. O Espírito a gente sabe também, a gente louva, a gente crê na palavra, a gente se alimenta das coisas de Deus, mas a nossa alma questiona e fica querendo algo, procurando algo que não se pode achar. A paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento é o quê? É a paz que não tem explicação. Tá tudo mal, mas eu tô bem. Tá tudo indo mal, mas eu tô bem. Como assim você tá bem? Não sei também te explicar. É a paz que excede entendimento. Assim como a alegria. A alegria no espírito, que é a alegria do reino, ela não tem explicação. A felicidade, ela é momentânea. Você fica feliz, alegre, feliz, triste durante o dia. Mas a alegria no espírito é você uma pessoa alegre ou você é uma pessoa tensa, fechada. Porque a alegria é uma das evidências que o Espírito Santo habita em você. Então Jesus fala, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o próximo? Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ou seja, o segundo, o que vem depois, é quase igual. E aí o que Jesus está falando? Jesus está falando assim, olha, o que você quer para você, tem que querer para o outro. Ame o próximo como a si mesmo. Eu digo que o amar a si mesmo é o recheio do biscoito. Sabe biscoito recheado? Passatempo. É o recheio, é o que liga uma bolachinha na outra. É o Espírito Santo que vai te ensinar o coração do Pai e é o Espírito Santo que vai te revelar Jesus. Lembra que eu falei no começo que a gente só desfruta daquilo que a gente conhece? Jesus, ele é o leão, ele é o teu advogado, ele guerreia as tuas causas, ele é o noivo, ele é o justo juiz, ele é o pastor e bispo da tua alma, ele é o sol da justiça no teu dia nublado, ele é a chuva quando você precisa na sua terra seca. Só que se você se relaciona com ele só como salvador e libertador, você está no raso ainda, amado. Salvação é maravilhosa, mas a salvação não é o fim, a salvação é o começo. É o começo de uma vida abundante. Jesus não veio só para te salvar. Ele veio para te deixar todas as coisas. Eu vim para a sua alegria ser completa, ser integral, inteira, sem nenhum pedaço faltando. E aonde é que você se perdeu? Dentro de você. Onde é que você vai achar? Dentro de você. E esse é o versículo X do relacionamento. Porque se eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, ou se eu vou fazer aconselhamento, pastora, porque todo dia eu respondo, eu faço aconselhamento, tem vezes que eu faço até 4, 5 horas da manhã. Eu compro brigas com o Rodolfo por causa disso, porque ele fala, meu Deus, você está ainda aconselhando, quem é agora? Eu falei, não, é a mesma. Ele falou, você ainda está com a mesma 40 minutos depois? Eu digo, pois é, que agora que ela conseguiu admitir que esse é o problema. Eu tenho que ficar arrancando a cobertura do bolo, porque todo mundo quer mostrar a cobertura, mas o recheio está mofado. Todo mundo quer mostrar as obras, olha eu que eu consegui, tá, mas e aí dentro está podre.
Sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Quantas pessoas assim você conhece? E eu já fui assim. Mas eu faço no teu nome, eu canto no teu nome, eu era do louvor, eu era um monte de coisa. Uma farsa eu era. Porque meu corpo estava bom, meu espírito estava bombando, mas a minha alma estava podre. O que adianta um biscoito bonito se o recheio está com mofo? E até que Deus me ensinou que eu preciso alinhar. Eu só vou poder amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem perdoar. Porque elas não se perdoam. Por isso às vezes elas não conseguem amar o outro. Porque ela não se ama. Ninguém dá o que não tem. Começo da nossa conversa aqui. Eu não posso transbordar daquilo que eu não estou cheia. E porque Deus derramou em mim, o mérito não é meu. Eu vou transbordar daquilo que Ele me encheu. Então eu só vou levar as pessoas até onde eu fui. E eu vou te dizer, eu estou 21 anos nessa. Perdi muito tempo da minha vida achando que eu estava fazendo coisas para Deus. E não estava. Até o Espírito Santo falar para mim, você achou que você estava fazendo para mim, mas na verdade você estava fazendo para os outros. Não por amor, mas para ter reconhecimento. Não por honra, mas para ganhar um cargo. Para ganhar, nossa, como ela é boa. A Bíblia fala que a gente não pode se corromper pelos elogios que a gente recebe. Por isso agora eu quero que você olhe para você. No começo do culto eu falei, olha para a mulher que está do seu lado e fala, nossa, que você está linda. Você olha para você e fala, nossa, como eu estou linda hoje. Você consegue se achar linda? Faz um exercício quando você chegar hoje na sua casa, se olha no espelho e dê um elogio para você. E sabe o que eu descobri nesse último ano de pandemia, quando eu comecei a escrever meu livro, comecei a dar as minhas aulas online, fazer as mentorias pela internet? Que as mulheres têm muita dificuldade em elogiar elas mesmas. Uma das tarefas do curso que eu dei era tipo assim, ache 5 características boas em você. E aí eu abria, para dúvidas. A dúvida sobre a aula, elas assim, não conseguia achar mais que 2. Eu não consegui me elogiar. E não é que foi 1, 2, 3. Foi um monte, assim, 70%. Porque a gente não presta atenção na gente. Jesus, ele se achava. Ele sabia tanto quem ele era, que ele no dia da festa de tabernáculos, ele foi dentro do templo, na igreja. Ele já tinha 30 anos, ele pegou a Bíblia, abriu Isaías 61 e falou assim, ele pegou e leu, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, e Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para cuidar do que estão com o coração quebrantado, a alma, ok? Espírito cativo, alma quebrantada, e anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. Aí ele fecha a Bíblia e fala assim, hoje essa palavra se cumpriu. Esse que ele estava falando aqui sou eu. Sabe o que os religiosos fizeram? Rasgaram as vestes e começaram a arrancar os cabelos. Falava, quem você pensa que é para falar isso? Porque judeu não falava nem o nome de Deus em vão, quem dirá chamar a Deus de Pai. Ele fala, não é, porque o Pai, o Espírito do Pai está sobre mim. Tipo, como assim, Pai? Aí ele fala, e tem mais, eu e o Pai somos um, quem vê o Filho vê o Pai. Meu Deus, atira o sapato na cabeça desse cara. Quem ele pensa que é? Não, ele não pensa que ele é, ele é. Ele sabe quem ele é. Ele achou aonde? Dentro dele mesmo. O propósito para a vida dele. Ele foi ensinado. Ele era totalmente Deus, mas ao mesmo tempo totalmente humano. E aí aqui ele pega e fala, ama ao próximo como a ti mesmo, porque desse mandamento depende todo o resto. Esse que é o X. Que eu escrevi o livro sobre relacionamento, o quê? Precisamos aprender a nos relacionar com Deus? Sim. Precisamos aprender a nos relacionar com o próximo? Sim. Mas você só vai conseguir se você se relacionar bem com você mesmo. A alma precisa estar em dia.
O Espírito Santo vai te ensinar. É Ele que habita dentro de você. Repete comigo, o Espírito Santo habita dentro. Por acaso tem um teclado? Dá para tocar ou não pode tocar? Ou pode botar uma musiquinha de fundo? Só para não... Isso. Eu estava ouvindo a musiquinha. Pode aumentar um pouquinho. Não é para te emocionar. É para te deixar mais à vontade. A tua alma se perdeu aonde? Porque amar Deus sobre todas as coisas, eu vou te dizer uma coisa. Parece fácil, mas não é. É lindo falar, porque eu amo Deus sobre todas as coisas. Mesmo? E por que você faz a sua vontade então? Jesus falou, por que vocês me chamam de Senhor se não faz o que eu mando? Mas quando eu entendo qual é a vontade do Pai para a minha vida, quando eu entendo quem eu sou, quando eu descubro dentro de mim o que Ele me fez para ser, que eu nasci para fazer história, a minha vontade se torna a vontade dEle, e Ele não tem problema nenhum eu fazer a minha vontade, desde que quando Ele peça alguma coisa de mim, eu corresponda. Deus não quer roubar a sua vida. Agora você vai ter que virar uma escrava dEle. Não, Ele quer um filho, e filho trabalha para o pai por amor, porque o filho entende que tudo que é do pai é dEle. Quando você é só um servo, quando você é só um empregado, você trabalha por um salário. Quando você é filho, você entende que a herança é sua, você está trabalhando para seu negócio. Quem é que trabalha com os negócios da família? Quem trabalha na empresa da família? Tem problema como qualquer outro emprego. Só que tem uma diferença. Você sabe que aquilo ali, se você não cuidar bem cuidado, vai ir por água abaixo. E o negócio da família é seu também. É diferente de você trabalhar para um banco, que o Bradesco é do Bradesco. O Bradesco não é seu. Mas Deus, Ele veio trazer Jesus e o Espírito Santo para nos mostrar que o relacionamento do céu, o relacionamento do reino, é um relacionamento de pai e filho, onde há uma troca. E eu quero te propor ainda mais. Quando Jesus veio, Ele se colocou como o noivo. Ele é um noivo. E o noivo é o quê? É um relacionamento. Eu preciso conhecer, ter um compromisso, mas o alvo é ser um. É dois que vira um. Quando Jesus, antes de morrer, Ele orou. E Ele falou, Pai, que eles sejam um comigo. Que ela seja um comigo, assim como eu e tu somos um. O alvo, Paulo diz assim que o relacionamento é assim, assim como o homem é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Quem é a igreja? Você, amém? Jesus e você quer um relacionamento de quê? De um homem e uma mulher que tenham afinidade, que sejam um, que pensam juntos, que trabalham juntos, que pensam num só propósito. Não é uma competição, você não é a competidora do seu marido, ele não é seu adversário. Vocês jogam no mesmo time. Só que se os seus relacionamentos, então quando eu passo tempo aconselhando pessoas, a maioria dos problemas é relacionamento. Relacionamento é assim, porque o meu marido, porque o meu filho, porque o meu chefe, porque a minha mãe, porque o meu pai me abusou, porque o vizinho não sei quem, porque os meus irmãos me fazem bullying, porque sempre é relacionamento com os outros. A maioria. Mas assim, se eu abrir para você botar no telão, a maioria é relacionamento. De uma maneira ou de outra. Ou o outro ponto é relacionamento com Deus. Eu não consigo ouvir Deus, eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo entender a Bíblia. É o relacionamento com Deus. Mas nunca ninguém pergunta para mim assim, como é que eu faço para me relacionar comigo mesma? Porque parece que é uma coisa que você não existe. Aí fica um monte de relacionamento pendurado no ar, sem a liga do recheio, do biscoito. Porque se você consegue se relacionar com você mesma, você transborda amor. Você transborda amor para o pai e para os outros, que são teus irmãos. Nós, mulheres, precisamos achar dentro de nós um lugar onde nós vamos resgatar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa confiança. Porque quando a gente é traída, o que você perde? Você perde a confiança em pessoas e também a confiança em você mesmo, que se fala, você me traiu é porque achou outra melhor. E nem sempre é uma verdade.
Porque a maioria das vezes é outra pessoa insatisfeita que não sabe quem é, foi criada assim, ela só reproduz um padrão que ela viu. Não é tudo a nosso respeito, só que nem você temos o poder de mudar ninguém. Você só pode mudar você mesma. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. E o seu mundo transformado transforma os mundos ao redor. Jesus falou: ame teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ou seja, você precisa entender. A Bíblia diz: vocês são minhas testemunhas para que o povo saiba, creia e entenda. Saber quem é Deus é uma coisa, crer que Ele é Deus é outra. Agora, entender Deus é para quem anda com Ele. Porque saber que Deus é Deus, qualquer um sabe, até o diabo sabe. Crê, até o diabo crê, porque ele foi lançado fora, porque tem um Deus, ele via Deus, ele sabe que Deus. As pessoas sabem que existe um Deus, as pessoas creem até que Jesus é o Senhor e Salvador. Elas só não entendem como é que Ele anda com a gente. Porque se você diz que você é de Deus e é todo mal acabado... Eu sei que eu conto uma história que eu vi uma entrevista do Dalai Lama. Que ele foi num programa evangélico lá nos Estados Unidos, de uma emissora evangélica de TV. Convidaram o Dalai Lama para essa entrevista. E aí falaram de Jesus e Dalai Lama falou de Jesus também, tipo assim, não descrendo nem crendo. Aí ele falou, aí o cara perguntou assim para ele: mas o senhor não crê Jesus, o Salvador, como Filho de Deus? Ele falou: creio. O que eu acho muito difícil de crer é naqueles que se dizem discípulo deles. Porque para o budismo, eles abdicam de tudo que o que Buda fez, eles fazem igual. E ele foi até mais pesado, ele falou: só é muito difícil para mim crer que você é um discípulo dele, porque para mim discípulo é outra coisa. Aí você acha, né, que tipo, e aí, como é que dorme depois dessa? Mas o que ele estava querendo dizer? Para a religião deles, não desdenhando, mas para a religião deles, um discípulo, ele faz tudo. Ele usa aquela roupa laranja, ele faz voto de pobreza, ele anda só de sandalinha, rapa a cabeça. E a gente tem uma liberdade, tipo assim, muito maravilhosa. A gente pode vestir o que a gente quiser, graças a Deus. Só que o que a gente tem que ser parecido com Jesus? Com amor ao próximo, como a si mesmo, amando Deus sobre todas as coisas, tendo uma alma alinhada. Nós mulheres, o mundo está olhando para nós, esperando respostas. Você nasceu para fazer história, e qual é a primeira história que você precisa escrever? A sua, porque a sua história inspira outras. A sua história vai inspirar outras. E tem uma mulher na Bíblia, que ela inspirou. Eu não vou abrir porque o texto é longo, porque disse Jesus, e disse a mulher, e disse Jesus, é um texto longo da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela não tem nome. Ela não tem nome, não porque ela é insignificante. Bem pelo contrário, ela ganhou o nome da cidade. Ela foi tão importante que a cidade levou o nome dela, a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Ela não ficou conhecida na Bíblia como a mulher dos 5 maridos? Ela ficou conhecida como a mulher de Samaria. Sabe por quê? Porque o testemunho dela ganhou a cidade inteira para Jesus. Como? O encontro no poço. Ela estava desiludida, acabada, no 5º marido, no 5º não, né? Porque assim, tipo assim, era um cara que ela estava ficando, nem marido era. Então hoje em dia ter tido 5 maridos já é um BO, imagina naquela época. É ou não é? Se eu falar para vocês, então gente, já fui casada 5 vezes e agora o marido que eu tô não é meu marido, a gente só tá juntado, amaziado. Como é que fala aquele negócio que vai no cartório e faz o quê? União estável. Então é assim, tu já teve 5 maridos, e esse aí nem é marido, é união estável. Ela não ficou conhecida por isso, sabe por quê? Porque ela mudou. Um encontro com Jesus muda a história inteira da tua vida. Não interessa quantos maridos, quantos BO, quantas vezes você teve envergonhada, não interessa. Um dia com Jesus muda a sua história. E sabe o que? A sua história mudada muda uma cidade. Aquela mulher está lá no poço, meio-dia, no sol a pino, ela ia esse horário para não encontrar ninguém. Aí alguns dizem que ela não ia para encontrar ninguém porque ela tinha vergonha, ou talvez ela não tinha paciência mesmo, teria que explicar. Que mulher, né? Haja. Tipo,
fulaninha. Quando você vai casar? Tá solteira? Tá encalhada? Casou, não tem filho? E aí, quando é que vem o bebê? Tipo, cuida da sua vida. Porque quem muito pergunta da vida dos outros é porque não está cuidando da sua. Porque a minha nem tenho tempo para preocupar com a vida dos outros. Na minha vida está incluída cuidar dos outros. Mas é porque é o que Deus me chamou para fazer. Não o que os outros estão fazendo, aparentando o que estão fazendo, né? Que a maioria faz check-in, posta foto de não sei quantos mil anos atrás, só para dizer que está fazendo alguma coisa, mas fica em casa o dia inteiro de pijama. Que bom! Qual é o problema? Mas ninguém posta festa do pijama, né? Hashtag, tô de pijama o dia inteiro. Porque isso não dá ibope. Mas deveria, porque vida real é assim. Ou você está sempre linda. Mas não tem problema. Estamos num meio, vivemos no meio. Ok, mas eu estou falando de algo maior, de algo de dentro. Aquela mulher chegou no poço ao meio-dia e quando ela está tirando água, chega um homem. Mulher não falava com homem não falava com mulher. Era proibido. Proibido. Entra muda, sai calada e de preferência invisível. E aí Jesus pega e puxa, conversa com ela. Me dá de beber. Dá uma água. Aí ela olha para ele e dá uma bronca ainda, tipo assim, como tu, sendo homem judeu, vem falar comigo, que sou mulher e samaritana. Porque judeu e samaritano eram inimigos. Tanto que os discípulos nem queriam deixar Jesus entrar no poço, na cidade. Que ele falou, os discípulos falaram, mas tem que ir por Samaria? Tem. Mas é impuro. Pois é, mas é lá que eu vou. Porque o filho só faz o que vê o pai fazer. Deus mostrou para Jesus, ele entrando em Samaria. Sabe o que ele fez? Ele foi. Mas não posso falar com mulher. Pois é, mas Deus mandou. Tem uma vez que você pode pegar e burlar o sistema. Quando Deus fala para você, vai. Mas o que vão falar? Abraça, fala, pede perdão, liga, pede desculpa, faz alguma coisa. Não acha que é da sua cabeça, porque é da sua cabeça. Porque Deus vai falar no seu cérebro. Você precisa do seu cérebro para comunicar com a sua alma e com o seu corpo. Não vai vir alguém falar para você, olha fulana, assim te diz o Senhor. Porque ainda se Deus manda alguém, a gente não crê, porque é profetada. Porque não preciso de mais 3 pessoas para me falar, para confirmar. Tipo, tá orando uma cara, e aí Deus manda alguém para confirmar, você ainda põe a prova. Tudo bem, pula esse assunto. Vou no assunto da mulher, eu vou conseguir concluir. Me dá mais 5 minutos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele pega e fala para ela assim, se você soubesse, essa eu amo de Jesus. Ele fala assim, mulher, se você soubesse quem te pede água, ele deu uma carteirada nela, assim você não sabe o que você está falando, filha, porque se tu soubesse, tu que ia me pedir água. Jesus não tinha problema nenhum de autoestima, Jesus era totalmente curado. Ele era tão curado na identidade dele, que dava raiva nos outros e eles mataram ele. Estão tentando te matar? Estão tentando te diminuir? Bem-vindo ao clube dos discípulos de Jesus. Que se perseguiram ele, vão perseguir você. Se falaram mal dele, vão falar mal de você. Se invejaram ele, vão invejar de você também. Mas se guardaram as palavras dele, também vão guardar as suas. Talvez não imediatamente, um dia. Talvez você nem fique sabendo que a sua vida inspirou outras. Assim como nós estamos falando de Jesus e da mulher samaritana, que não tem nome, mas tem o nome de uma cidade. Porque por causa da vida dela, aquela cidade de Samaria, que era o escório da sociedade. Era o lixão para os judeus. Eles davam a volta para não ter que entrar na cidade, porque eles tinham nojo. E Jesus entra no meio daquilo lá e ele fala assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu que me pedia água. Ela olha para ele e fala, quê? Quem é tu? Tu pensa que você é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Ele bebeu, a família bebeu, os camelos beberam, o cavalo bebeu, todo mundo bebeu. E tu não tem nem balde, nem nada, nem corda para pegar água, acha que tem água? Ela dá uma aula de teologia para Jesus. Você está achando que você é maior que Jacó, nosso pai? Porque aquele Jacó segurou o anjo, foi lá nesse lugar. E tem o poço lá, que ele bebeu, a família, todo mundo bebeu. E estava lá até hoje, e está lá até hoje. Só que um poço não é uma fonte, um poço é uma água. Ele falou assim, isso aqui é um poço, mas eu tenho uma fonte.
E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Rios. Um rio por si já é muita água. Agora rios é água pra caramba, para dar para você, para a cidade inteira. E para quem passar por você vai sair molhado. Ele falou assim, ela dá essa bronca nele, fala, tu não é Jacó, tu não tem balde, tu não tem corda, como é que tu vai tirar essa água daí? Sabe quando as pessoas, você fala alguma coisa, as pessoas perguntam, você? Mas quem é você para falar isso? Pois é, eu me achei dentro de mim mesmo. Não, eu me acho, eu sei quem eu sou em Deus. Jesus me mostrou, eu tenho o Espírito Santo para me mostrar e me convencer do meu pecado, das minhas falhas, do meu juízo, mas também o Espírito Santo me dá um like quando eu acerto. Porque o Espírito Santo também te elogia, você sabia? O Espírito Santo é uma pessoa que tem prazer em ensinar. Você precisa começar a se relacionar com Ele. E Jesus era uma pessoa cheia do Espírito Santo, tanto é que quando Ele foi batizado, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, e depois que o Espírito Santo desceu, Ele nunca mais foi tirado daqui. Por isso que Ele habita dentro de mim e dentro de você, como eu falei no começo. Por onde você vai, Ele vai junto. Para de achar que Deus só vai se manifestar quando você fizer uma oração bonita. Não, você tem que ser uma pessoa que carrega a presença. Quando você chegar em casa, carregue a presença. Não chega já reclamando que a louça está na pia, que está tudo bagunçado, como eu fiz muitas vezes. E o Rodolfo falava, nossa, ainda que você veio da igreja, né? Imagina se tivesse vindo de outro lugar. Eu já dava um grito, meu Deus, que bagunça é essa? Ele falou, nossa, isso que está voltando de um culto, irmã. Eu falo, não mistura nada, não tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim. Porque as nossas obras falam mais alto do que as nossas atitudes, do que as nossas palavras. A sua expressão, o jeito que você se relaciona. Aí ele pega e fala assim, mulher, aquele que bebe dessa água vai voltar a ter sede. Ou seja, a insatisfação. E Eclesiastes fala assim, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e não tenha neles contentamento. Hashtag insatisfação. Sabe por que as pessoas se dopam de remédio hoje em dia? Porque elas são insatisfeitas. Sabe por que as pessoas caem em compulsão por compra, compulsão por comida, compulsão por várias coisas? Porque é uma insatisfação na alma que não preenche. Porque tem coisas que só vai te preencher quando você entender que é o Espírito Santo que vai te conduzir a você dar um mergulho dentro de você e achar os pedaços que se perderam. Eu quero que enquanto eu estou finalizando, você comece a perguntar para o Espírito Santo o que você perdeu dentro de você que você precisa achar. É a sua esperança? É a sua confiança? É a sua autoestima? É a sua fé? É o seu desejo de ler a Bíblia? É o seu desejo de amar o próximo? É o amor que esfriou? Teu casamento está morno? Teu relacionamento com os filhos está desgastado? Tua paixão pelo teu trabalho, pela tua profissão esfriou? O que se perdeu? Porque a resposta está aí dentro, não está fora. Não está em outro relacionamento, não. Porque se você não curar o que está dentro de você, você pula para um outro relacionamento, sabe o quê? Está no repeat. Você faz a mesma história, igualzinho. E não é homem que é tudo igual, não. São homens não curados e mulheres não curadas que repetem a história e acham que se trocar de parceiro, vai dar tudo certo. Acho que se trocar de carro, então sim, vou estar minha vida bem. Não. O carro é novo até você girar a chave. Girou a chave, é 10 mil a menos. Andou 2 quilômetros, 20 mil a menos. No dia de hoje, que o carro mais barato do Brasil é 80 mil reais. Mas não tem contentamento, porque não adianta, pode ter o carro que for, porque não tem contentamento. Tem contentamento momentâneo. Passa. Você não dorme dentro do seu carro. Sua alma não habita dentro de um carro. Sua alma habita dentro de você. Se você não está bem, tudo não está bem. E aí ele pega e fala, quem bebe dessa água vai voltar a ter sede, não tem satisfação. Agora, quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. E ela fala, então me dá dessa água? Eu quero dessa água, me dá, né? Ou seja, a conversa começa, ele pedindo água dela, ela não dá uma bronca e depois é ela que pede água para ele. Que não tinha água, que não tinha poço, que não tinha corda, que não tinha nada. Porque ela entendeu que era uma água do Espírito. Quando Jesus fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele não estava falando de orelha nem de ouvido carnal, ele estava falando de algo no Espírito. E aí ele pega e fala para ela, então tá, eu te dou essa água, mas vai lá e chama o teu marido primeiro. Aí ela pega e responde, não,
tenho marido. Aí ele falou: uau, você falou a verdade. Você não tem marido mesmo, porque você já teve 5 e esse que você tem é teu amigo estável. E ela falou: uau, eu vejo que tu é profeta. Aí é que não, é que esse aqui é meu amigo com benefícios. Vejo que é profeta, ele contou da minha vida, ele falou da minha vida. Aí ela, quando ela vê que ele é profeta, ela já muda a história, tá bom. Ok, vejo que tu é profeta. Agora tem assim, ó, dizem que pra nós a gente adora aqui. Já os judeus falam que a gente tem que adorar em Jerusalém. Onde é que eu adoro? Ela começou a perguntar para ele coisas espirituais. Eu oro sentada ou oro em pé? Eu leio a Bíblia de joelho ou posso ler a Bíblia em pé? Eu oro em línguas ou oro em português? Ela começou a falar, porque ela tinha dúvidas a respeito do quê? Da adoração. E aí Jesus fala aquele versículo que é super famoso. Ela fala: chegou a hora, e a hora é agora, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Foi para aquela mulher que ele falou. Esse versículo que a gente canta, que o Pai procura porque não é abundante. Se o Pai tem que procurar é porque não está na cara. Não é todo mundo. Só que aí ela pega e pergunta da adoração, e ele fala: é agora, em espírito e em verdade. E aí ela começa a receber vida, porque tudo que Jesus fala começa a transformar a sua vida. Aquela mulher, ela teve um encontro tão poderoso que ela foi sendo transformada durante a conversa de 5 minutos. Por isso eu te falei, não precisa de muito tempo de igreja. Você precisa de tempo com Deus para ser transformada. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Todas as coisas, é todas as coisas. Mas todas as que você perguntar, as que você não quer saber, Ele não vai ensinar. Você não vai aprender o que você não quer saber. Pergunta. Comece esse treino, pergunta, comece a se relacionar consigo mesma. Antes de você tentar resolver seu relacionamento com Deus, antes de você tentar resolver o seu relacionamento com os outros, você precisa ter o seu relacionamento com você mesma. Eu estou insatisfeita, eu estou com sede, eu tenho uma fome que não sacia, eu estou insatisfeita com a minha vida. Enquanto você não entrar em contato com isso, não adianta ir para a rodinha do ratinho dentro da gaiola. Não sai do lugar. É muito esforço, cansa, parece que está correndo, ruge como um leão, mas não é um leão. Aí ela pega e pergunta para ele: pois é, já que a gente está no assunto espiritual, dizem por aí que vai vir um tal de Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus pega e fala para ela assim, o que ele fala para ela? Sou eu. Jesus não teve problema nenhum em dizer para ela que ele era o Messias. Para um monte de gente ele falava: não conta para ninguém. Mas para aquela mulher tinha um propósito. Ele se revelou para ela: eu sou o que você está falando. Eu sou o Messias. Sabe o que ela faz? Ela larga balde, ela larga a água. Ela fala assim: espera aí só um pouquinho, que eu já volto. Ela vai lá para a cidade, para a galera de Samaria, e fala assim: vocês precisam conhecer um homem que eu conheci lá no poço. Eu acho que ele é o Messias. Eu acho que ele é o Messias, porque ele falou tudo que eu tenho feito, ele é um profeta, ele dá... Aí sabe o que eles fizeram? Agora pensa, aquela mulher tinha má fama, ela tinha teve 5 maridos. Ela ia no horário da cidade para não encontrar ninguém, ela volta justamente com aquelas pessoas que falaram mal dela. Ela volta direto para os homens da cidade, os acusadores, e fala assim: vocês precisam conhecer um cara lá no poço. Engraçado, ela não chamou Jesus para entrar, porque Jesus não entra sem ser convidado. Ela não tinha autoridade na cidade. Quem tinha autoridade na cidade eram os homens da cidade. Ela foi na autoridade da cidade e falou: vocês precisam conhecer um homem. Por acaso, será que é ele o Messias? É que aconteceu, eles foram, o mais louco é que eles foram. Pensa uma pessoa de má fama, que tu não acredita, que tu não vê nada, tipo assim: meu Deus, lá vem o trambiqueiro. Mas aí o trambiqueiro, que você não dá nada para o trambiqueiro, vem cheio de vida, transformado, teve um encontro com Jesus, tem alegria no olho, brilho no olho, e fala: vocês precisam ver o que eu encontrei. Aí eles vão lá, Jesus encontra eles. Resumindo a história, Jesus passa 2 a 3 dias em Samaria e anuncia do reino de Deus para todos eles. Eles não queriam deixar Jesus ir embora. Eles falaram: Jesus, por favor, não vai embora, fica mais um dia, dorme aqui. E ele falou: não posso, porque eu tenho que anunciar o evangelho do reino em outros lugares. Ou seja, Jesus precisava ir transbordar para outras pessoas, porque quem crê nele é rio de água viva. Ele deixou um rio em Samaria, mas tinha rios.
Tinha rios para Cafarnaum, tinha rios para Jericó, tinha rios para Jerusalém, tinha rios para vários lugares para derramar em pessoas, para que terem rios. E hoje estou eu e você aqui em São José dos Pinhais, porque um rio de alguém um dia fluiu do interior de alguém, que passou para outro alguém, que passou para outro alguém, e esse é o reino. E eu quero te convidar a ficar de pé. Porque o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, depois que ele foi embora anunciar o reino em outras cidades, ele falou, os homens da cidade falaram assim: mulher, já não é por causa das tuas palavras. Já não é por causa das tuas palavras, mas é por causa do que a gente viu e ouviu, e a gente sabe que ele é o Messias. Ou seja, as palavras dela foram a brasa viva para acender a fogueira. Depois Jesus veio, jogou álcool na fogueira e saiu todo mundo queimando. Eles falaram: já não é mais por causa do teu testemunho, porque quando você transborda na vida de alguém, e eu transbordei na vida do meu marido, o Rodolfo foi ganho para Jesus através de mim, sim, mas foi Jesus que ganhou ele. Eu só precisei transbordar um pouquinho do que eu estava sendo cheia. O mérito não é do copo, a água quem dá é o Senhor. A água que você pode dar para alguém que vai matar a sede, ela vai poder ganhar várias outras pessoas. Esse não tem que ser o objetivo principal. O objetivo principal foi que aquela mulher, ela foi amada por Jesus, e ela falou assim: ela precisa ser amada também. Eles precisam sentir esse amor, porque quando você tem algo bom, você quer compartilhar. Igual aquela mulher, quando ela perde uma dracma dentro de casa, uma moeda valiosa dentro de casa, ela para tudo e varre a casa até achar. E quando ela acha um tesouro, ela chama as vizinhas e fala: se alegrem comigo porque eu achei o que estava perdido. Quando você encontra essa alegria, você começa a querer transbordar na vida de outras pessoas. Quando Jesus te enche, você vai fluindo um rio em outros lugares. E eu tenho certeza que Jesus te trouxe até aqui para você voltar para sua casa e dizer: olha, sabe que eu ouvi uma palavra que transformou a minha vida. Você vai voltar para o seu trabalho amanhã e vai falar: nossa, eu tenho uma palavra que me transformou, que me ativou, que me deixou que eu não tenho mais sede. Porque Deus pode fazer com você em um momento o que demoraria anos de terapia. Você precisa achar dentro de você. Jesus falou: eu achei dentro de mim a fonte que jorra para a vida eterna, ou seja, ela nunca acaba. Não é uma coisa que você tem que economizar. Você não precisa economizar o reino. Você pode transbordar. Quem quiser beber, Jesus falou: quem quiser, vem e beba de graça da água viva. Amém? E eu trouxe umas camisetas masculinas também, que é de algumas músicas do Rodolfo. Tem as camisetas lá no final, tem essa do Ela Tá Se Achando, e tem umas masculinas, essa é da música Um Presente Pro Futuro. Mas eu queria dar para alguma mulher aqui que veio pro culto hoje brigada com o marido. Tem alguém? Você? Amém, amada. Você vai voltar, você vai falar assim: olha, eu ganhei profeticamente, eu estou trazendo esse presente para você, para a gente fazer as pazes. Não estou te comprando, mas só estou dando algo que eu gostaria de ganhar. Podia ser uma camiseta feminina, mas eu ganhei uma masculina e era para você. Amém? Que do teu casamento flua rios de água viva para outros. Deus abençoe vocês, amém? E antes de encerrar, eu queria fazer uma oração por vocês. Amém? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Quer dizer, não dá a mão não, porque depois vão brigar com nós. Dá a mão profeticamente para a pessoa. Dá sua mão virtual para a pessoa do seu lado. Amém? Nós estamos aqui unidas para transbordar na vida de outras pessoas. Pai, eu quero orar por cada uma das minhas irmãs. Eu quero profetizar sobre a vida delas, que assim como aquela mulher no poço de Samaria teve um encontro com Jesus que transformou toda a cidade, eu quero liberar sobre a vida delas que esse rio que inundou aquela mulher, inundou a minha vida, inundou o meu casamento, inunde a vida delas também. Que elas venham transbordar, venham fluir, que elas sejam mulheres que sabem que elas nasceram para fazer história. Repete comigo: eu nasci para fazer história. Eu nasci para mudar a história, primeiro da minha vida e na vida de outras pessoas. Eu quero, Senhor, dar água e vida e alegria
para todos aqueles que passarem pelo meu caminho. E agora, Espírito Santo de Deus, eu quero desejar a tua presença todos os dias dentro de mim, habitando em mim, transbordando em mim, até que eu ache a verdadeira identidade que o Senhor colocou dentro de mim. Eu me abro para o novo do Senhor. Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus e Ele enviou o Espírito Santo para me ensinar todas as coisas, para me ensinar todas as coisas, para me ensinar todas as coisas, para que a minha alegria seja completa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe você.